aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Estamos no capítulo 7, as dádivas do reino. Na parte 8, a crença inacreditável, 6º parágrafo. O Espírito Santo vai ensinar-te a perceber o que está além da tua crença, porque a verdade está além da crença e a sua percepção é verdadeira. O ego pode ser completamente esquecido a qualquer momento, porque é uma crença totalmente inacreditável, e ninguém pode manter uma crença que tenha julgado inacreditável. Quanto mais aprendes sobre o ego, mais reconheces que não se pode acreditar nele. Aquilo em que não se pode crer não pode ser compreendido, porque é inacreditável. A falta de significado da percepção baseada no inacreditável é evidente, mas pode não ser reconhecida como estando além da crença, pois é feita pela crença. O ego é tão inacreditável quanto o Pinóquio, né? E mesmo assim a gente acredita nele. Eu não sei, acho que a gente tem umas ações, não sei nem que palavra colocar para isso, né? Porque a gente acha uma coisa, mas que incrível, né? Mas que incrível, aquilo que a gente acredita, a gente diz, mas que incrível, né? É incrível, que incrível é inacreditável, e a gente acha aquilo interessante e passa a acreditar no incrível. Então a gente acredita que a gente é esse corpo. E a gente acredita nessa personalidade que nós criamos para nós mesmos, que é o ego. O ego, como já disse, ele é uma conversa à parte do espírito. Mas como aqui nós acreditamos na matéria e nos corpos, e acreditamos que somos um corpo, então tudo aqui passa a ser fácil de acreditar, porque a gente pode colocar a mão. E as coisas que não são palpáveis, é muito difícil para a gente acreditar agora. Então a gente não consegue acreditar no espírito, porque o espírito a gente não pode ver, a gente não pode tocar, a gente não pode ouvir, a gente não pode sentir o gosto, o cheiro. Então a gente não acredita mais no espírito, mas acredita naquilo que a gente pode tocar. Então ele diz aqui, o Espírito Santo vai te ajudar a acreditar de novo naquilo que está além da percepção. À medida que a gente vai estudando o ego, e até aqui a gente está estudando bastante sobre o ego, vai ficando mais fácil entender que não dá para acreditar nisso, porque isso é muito incerto, muito insano, muito inconsistente. Então é isso. O propósito deste curso é ensinar-te que o ego é e será para sempre inacreditável. Tu que fizeste o ego acreditando no inacreditável, não podes fazer esse julgamento sozinho. Ao aceitares a expiação para ti mesmo,
estás se decidindo contra a crença em que podes ser sozinho, assim dissipando a ideia da separação e afirmando a tua verdadeira identificação com todo o reino, literalmente como parte de ti. Essa identificação está além da dúvida, assim como está além da crença. A tua integridade não tem limites, porque o que é tem que ser infinito. O ego, eu acho que ele já vem, porque se nós herdamos a genética dos nossos antepassados, o que é que contém a genética? Contém todas as memórias dos nossos antepassados. E essas memórias são memórias em separado. Porque no espírito não se tem memória, né? Não se tem genética. Então, quando herdamos a genética com as memórias, que são os registros de memória dos nossos antepassados, já herdamos o ego. Aí temos... E somos treinados para fazer ego, né? Porque o que nos ensinam quando crianças é que nós temos que ter personalidade forte, que a gente tem que ter ambição, que a gente tem que vencer, que a gente tem que competir, que a gente tem que ser o melhor, e tudo isso são ensinamentos do ego. Né? Então, desta forma, quando ele diz que você deve aceitar a expiação para si mesmo, é que quando você aceita os teus erros e aceita fazer a correção, que é a expiação, aí você desfaz o ego, você se liberta dele. Funciona assim: eu fiz uma coisa errada, eu vou lá, admito, confesso, né? E, então, diante dessa admissão, admito, confesso, peço perdão, reparo o dano. Eu desfiz aquilo. Agora, a gente não quer aceitar muito a expiação para nós mesmos. A gente projeta que a culpa é do outro. Ah, eu não vou porque eu não sou culpado, a pessoa também me magoou, ela também fez isso, também fez aquilo, né? Então, os outros é que devem fazer. A gente nunca aceita, é difícil a gente aceitar para nós mesmos. Então, tudo que temos que fazer é aceitar a expiação para nós mesmos. Ou seja, olhar para dentro de nós mesmos e ver o que temos, quais os erros. Assume que os erros são teus, vai lá, corrige, desfaz. Trabalha com perdão, porque nós... quando nós nos separamos do outro, quando nós cometemos um erro, um equívoco, entramos em conflito com outras pessoas, então a gente se separa. Né? A gente se separa, vai se separando. E acredita que pode ser sozinho. Em função desse conflito original, ou do pecado original, foi exatamente isso que aconteceu. A gente saiu para ter uma conversa à parte de onde estávamos e achamos então que a gente podia fazer isso sozinho. A criança, ela também durante um tempo, ela é independente dos pais e acredita nos pais e segue o que os pais orientam e dizem, até o momento que ela acha que pode fazer as coisas sozinha, que não quer mais. Né? Então, é muito comum a pessoa entrar na adolescência e querer morar sozinha, querer fazer as coisas sozinha, querer mandar na sua própria vida, né? E se desligar
da orientação e do controle dos pais. Isso reflete a separação original, porque isto serve para nós percebermos em nós mesmos o que é essa separação e por que nós temos vontade de ficar sozinhos e por que nós acreditamos que nós podemos viver sozinhos e queremos fazer as coisas sozinhos. A gente não quer mais ficar junto com as outras pessoas. A gente já quer fazer tudo sozinho por nossa conta. Então a gente se separa dos pais também assim. Então isso dá uma ideia de por que em algum momento aconteceu a separação que o livro fala. Que é uma crença equivocada, porque de qualquer maneira não há como se separar. Né? Não tem como eu me separar da minha mãe. Eu vou pedir a separação, não quero mais essa mãe. Né? Não sei, acho que não tem uma lei que permita você se separar da mãe ou do pai. Quer dizer que você não quer mais essa mãe, não quer mais esse pai. Mesmo que separe no papel, na mente não separa. Porque nasceu dali, é parte da mãe, não há como separar isso. Né? É parte da mãe, é parte do pai, isso é inseparável. Né? Então, é tanto da mãe quanto do pai. Não tem como separar esses aspectos. Mas nós acreditamos que pode haver essa separação. Então a expiação, quando a gente aceita a expiação para si mesmo, ver qual é a nossa parte nessa separação, qual é a minha parte, aceitar eu fazer, tomar a minha iniciativa, para dizer, eu quero resolver a minha parte. Eu é a minha parte. Então, se eu sou parte do pai, se eu sou parte da mãe, né, eu quero voltar e quero resolver a minha parte. Vamos supor no caso então que os pais se separaram. Tiveram, por exemplo, acontecer assim, que aí a mãe começa a dizer, começa a falar para o filho não se aproximar do pai. Começa a jogar o filho contra o pai. E o pai jogar o filho contra a mãe. Né? Porque o usam como instrumento de ataque. Porque acha que se disser para o filho contra a mãe, o filho vai lá e ataca a mãe. Aí, aquilo que ela não quer fazer sozinha, às vezes usa o filho como esse instrumento de fazer a conexão para o ataque. Então, ou para a defesa, que é a mesma coisa, né? Fica se defendendo. Né? Então o filho, quando ele está nesse estado, o que ele tem que fazer? Aceitar a expiação para si mesmo. Olha, eu vou fazer a minha parte. Se você não quer fazer a sua, pai, se você não quer fazer a sua, se unir, eu vou me unir. Porque eu sou parte do pai e sou parte da mãe. Né? Como fazer isso? Às vezes tem que ser como vou dizer, taxativo, eu vou fazer. Porque eu não quero mais estar separado. Eu não quero estar separado da mãe, não quero estar separado do pai. E assim, se a gente aprende com esse exemplo, né, a gente vai aprender que a gente também tem que fazer a nossa parte, porque nós também nos separamos de Deus, da mesma forma. Por algum motivo, por alguma razão, nós nos separamos e criamos uma ideia de que podemos estar separados. Não há como separar do pai, não há como separar da mãe. Então, a gente faz a expiação, vê qual é a minha parte, né, e se une, né, volta para unir-se. Da mesma forma, isso serve de analogia para como nós nos separamos de Deus. Então faça a tua parte. Então nós temos que aceitar a expiação para nós mesmos. O que é que eu tenho que fazer para corrigir isto? E à medida que eu vou tomando essa decisão, isso é uma decisão de que eu não quero mais estar sozinho. E o ego é sozinho, o ego é solitário,
O ego é separação. E separação leva a gente a estado de carência, de estarmos solitários. Mas como já vimos no outro dia, quando a gente vai tentar reconstruir a união, ele vai distrair a gente. Espera aí, não vai ainda. Espera só, não vai hoje não, espera mais um pouquinho. Né? Aí lembro daquela história da saideira. Né? Vamos tomar mais uma saideira, agora mais uma, agora mais uma. Não vai ainda. Né? Então o ego ele não quer que a gente faça a reconciliação. O meu próprio ego, que é o meu eu separado. Aquele que trabalha com a ideia da separação. Não é uma coisa de fora que vem dizer para mim. Não é nada lá de fora. É eu mesmo. É essa voz que fala pela separação. Mesmo. Espiar é desfazer. Então, é buscar o que eu tenho que desfazer em mim, quais as crenças, quais as atitudes, né, que eu tenho que desfazer em mim mesmo. É nessa direção. Nessa direção. Quando você reconhece que tem alguma coisa para espiar, você decidiu pela expiação. Porque normalmente a gente não quer reconhecer. Não, minha vida está toda certa, não fiz nada de errado, não tem nada de errado. Quando você se dá conta, começa a se lembrar das coisas que você tem que espiar, né? E isso necessariamente não é uma coisa que você fez para outra pessoa. Pode ser que você fez para si mesmo. Porque grande parte das coisas que nós fazemos dos equívocos é nós mesmos que nos vamos formando crenças e padrões equivocados sozinhos. Porque a gente pensa que pode fazer as coisas separado. Então a gente vai colocando sentimentos equivocados na nossa mente a partir daquilo que nós percebemos lá fora. Às vezes não envolve outras pessoas, é só nós mesmos. Então são as crenças equivocadas. Então a gente tem que começar a trabalhar para desfazer rever todo o nosso sistema de crenças. Porque a gente tem muitas crenças equivocadas, que a gente foi pegando dos outros, que a gente já trouxe dos nossos antepassados, e que nós passamos a acreditar naquilo. E aí a gente não aceita outra coisa. Então espiar é ir lá e desfazer aquela crença. Então, a gente tem que passar por um processo que é compreensão, apreciação e amor. Lembram disso? Por que a gente tem crenças e determinadas crenças equivocadas? Que a gente não compreende. Tem coisas que a gente não compreende. Então a gente gera um pensamento equivocado, gera uma crença equivocada e fica com aquilo. Então, espiar passa por todo esse processo. Então você pode compreender assim, que esse livro é um tratado sobre expiação. E que aqui nós estudamos o ego, nós já vamos espiando muita coisa. Quando a gente faz um curso em tarô, a gente vai transformando aquelas crenças equivocadas que a gente tinha, por exemplo. Né? Quando a gente vem aqui no curso em Milagres, a gente vai pegando, porque ele vai abordando sistemas de crenças nossos. Né? E pela compreensão, a gente desfaz o equívoco. Porque a gente não compreende. Aquilo que a gente não compreende, a gente não aprecia, não ama. Né? E não aceita como erro. Ou aceita aquilo de forma errada, ou equivocada. E às vezes não quer compreender. O que as pessoas trazem é uma rejeição, por exemplo, à igreja. É bem constante as pessoas terem essa rejeição pela igreja, né? E
que às vezes são bem críticos, bem insistentes nisso. Mas por quê? É porque não está compreendendo, né? Não compreende aquilo. Não é que você tenha que seguir tal igreja, tal religião. Não, você precisa compreender por que é que eles têm essa conduta, ou que lei eles estão seguindo. Porque, de toda forma, a lei, nós não podemos escolher como é a lei, né? Mas nós podemos escolher seguir a lei ou não, né? Então tem lá umas leis da igreja, por exemplo, que a gente não quer seguir. Mas a lei é a lei. Você pode escolher não seguir. Mas aí você vai optar pelas consequências daquilo que você está fazendo. Então, da mesma forma, quando os pais nos orientam, e eles dão uma orientação, e a gente não quer seguir aquela orientação. Está aí escondido, separado, sozinho, a gente faz o contrário. E depois chega um momento que a gente se dá conta que fizemos uma coisa errada. E aí, por quê? Porque a gente não quis seguir a orientação, porque naquele momento a gente não compreendia, e porque não compreendia, não aceitava. E assim a gente vai formando muitas crenças. É 9. A extensão do reino. Primeiro parágrafo. Só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é liberar-te. A vontade de Deus não te privaria das tuas criações, assim como Ele não privar-se-ia das suas. Não negues as tuas dádivas à filiação, ou estás se negando a Deus. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do Espírito, porque é assim que Deus o criou. O Espírito Santo está na parte da mente que O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o Espírito, sendo mediador entre eles, sempre em favor do Espírito. Para o ego, isso é parcialidade, e ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Para o Espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído. Segundo, o Espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria, assim como está incluída em Deus. O poder de toda a filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do Espírito, tornando as criações do Espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. O ego não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus, e qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. A tudo que Deus criou é dado todo o seu poder, porque é parte dele e compartilha com ele o que ele é. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto do sacrifício. O que é tem que ser estendido. É desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. O Espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Criado pelo compartilhar, sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é entender o que ele é. A totalidade, plenitude é Deus, e o Espírito Santo nos leva para essa consciência. E o ego nos leva para o egoísmo, para a separação, para o eu separado, sozinho. Acho que seria nesse sentido. Que nada se cria, tudo se transforma. Isso é o que a gente perdeu, esqueceu, né? Na verdade não perdeu, ele está esquecido
porque nós trocamos o poder criativo pela engenhosidade. E aí nós começamos a fazer as coisas daquilo que nós encontramos. Então, fazer é a mesma coisa que transformar uma coisa em outra. Então, nós pegamos barro, fazemos um tijolo e fazemos uma casa. Mas isso já está perdido. Por quê? Porque eu não sei de nenhuma casa que vai durar para sempre. Então, nesse sentido, criar é o oposto de perder. Porque tudo o que nós fazemos está perdido. É só uma questão de tempo. Então a gente perde o tempo para fazer, perde o que nós gastamos para fazer, o investimento, e perde o resultado, porque o que é pó voltará ao pó. E aqui tudo é feito de pó e tudo voltará ao pó. Então, se lembrarmos disso, isso está perdido. Agora, por isso, nada que vem do pó tem valor, mas tem utilidade como instrumento de aprendizado. Então, tudo aqui serve para o nosso aprendizado, para voltarmos ao nosso poder criativo, que está no Espírito, que está em Deus. Porque no ego só fazemos coisas. No Espírito nós podemos criar. Agora imagina você criar alguma coisa e aquilo vai estar lá, novo, sem nenhum desgaste, sem empoeirar, e para sempre, 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 sempre. Não acaba nunca. Isso é criar. Então, eu uso como uma ideia do que possa se criar, por exemplo, a alegria, porque a alegria não se perde nunca. É que nós associamos muito as coisas materiais, mas criar o quê? Né? Daí a gente quer pensar em criar uma coisa material. Né? Eu não sei se dá para criar uma coisa material que seja infinito. Né? E o Espírito é infinito, então ele só pode criar o que é infinito, que não tem fim, que não acaba nunca. Né? Então, olhando nesse sentido, o que não acaba nunca? A alegria, por exemplo. A felicidade, a paz. Isso não acaba nunca. Porque, veja, lembra de uma coisa que você ganhou quando era criança e que você ficou muito alegre? Lembra o que era o objeto e onde é que ele está agora? E quando você lembra, você sente a alegria de novo? Você acessa aquele momento de alegria? Sim. Então a alegria é uma coisa que não acaba. Então, talvez seja criar a felicidade, a alegria, paz, estender isso. Então, por isso ele diz, quanto mais você estende o reino, mais você mantém ele contigo. Então, quanto mais você estende a alegria, mais você mantém a alegria contigo, porque dar e receber é ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Se dar e receber é a mesma coisa, nós temos que começar por aí. Tá? Mas a gente não tem ideia de como é o poder criativo, porque a gente esqueceu isso. A gente trocou pela engenhosidade, que é fazer separado. Não, eu quero fazer do meu jeito. Então fazer, a gente só faz coisas que não são infinitas, que têm fim. E se uma coisa que nós fazemos, seja ela qual for, termina, então você vai
ter que aceitar a perda. Por isso ele diz, criar é o oposto de perder. Não tem nada que você não vá perder, que é material. Nada, nada, nada. Então não fica apostando nas coisas que você pode perder. A mente é criativa. E ela tem o poder de co-criar com Deus. Então nós podemos criar qualquer coisa. Mas criar é uma coisa que sai da tua mente, acontece e é infinito. Não tem fim, não termina nunca. Por isso também ele diz, não limita o teu poder criativo, uma coisa tão insignificante. Porque de fato você acredita que pode limitar. Por isso você faz esse paralelo. Se você voltar para o espírito, que o ego não aceita, porque acha que o espírito é contra ele, né? Então, por isso que nós não resgatamos o nosso poder criativo. Mas o espírito, o ego acredita que o espírito é contra ele. E o espírito não compartilha dessa crença, porque o espírito sabe que não tem nada que a totalidade de Deus não alcance. E fora dessa totalidade que a gente se sente como separado. Mesmo assim não deixamos de ser espírito. E não estamos separados. Nós apenas escolhemos fazer coisas em separado. E enquanto estivermos fazendo coisas em separado, então nós não voltamos para o espírito. Agora isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Por quê? Porque o trabalho é o serviço que prestamos a um irmão, através daquilo que nós trabalhamos. E o serviço é instrumento de aprendizado. Para nós nos vermos novamente como iguais. O que me ocorre agora de criar é criar alegria, criar felicidade, criar abundância na mente, né? Criar, estender. Né? Coisa material eu não faço ideia de que possa ser criado. Só mais pó, né? Porque pó... Você transformar. O pó é a matéria-prima, então teria que... Mas o pó não acaba nunca, né? Então, quer dizer, acho que não, né? Ele se transforma, né? Então tudo que está, você vai transformando, mas não acaba, né? Não tem como você desintegrar a matéria também. Mas ela é a matéria-prima, né? Que você pega e transforma, então você pode fazer coisas com isso. Agora, não sei se o pó é uma criação, se foi feito pela nossa mente, como é que é isso também? Inseparável. Mas uma coisa nós podemos começar a acreditar, que criar é o oposto de perder. Talvez a gente não consiga assimilar o que seja isso aí. Mas se nós começarmos a pensar e vermos que tudo que nós fazemos, de certa forma, já se encaminha para a perda, né? De uma forma ou de outra isso está perdido, né? Então, criar não é isso. E aí a ideia de que criar não é isto, já leva a nossa mente a pensar. Então, o que é criar? Agora a gente vai ir nessa direção. O que é criar, então? Se não é nada disso que estamos fazendo. Não é que não tenhamos que fazer, mas o que é então criar? Essa é a questão, então, que temos que começar a pensar.
gostando da ideia, porque se é o oposto de perder, deve ser muito bom. Porque a gente vai cansando de perder as coisas. Isso é muito cansativo, isso é muito desgastante. Que você faz uma coisa e no outro dia o que você fez está perdido. É como você fazer uma limpeza na casa. É um trabalho perdido, que logo vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Qualquer dia eu vou para a Índia. Lá não precisa limpar nada, né? Lá ninguém limpa, acho que eles se deram conta disso. Quer saber? Vamos cuidar do espírito, porque essa coisa de ficar fazendo limpeza aí só tira a gente do foco. E não adianta nada. Então deixa assim mesmo. Ou não, né? Ou a gente tem que aprender a fazer a limpeza, porque o que está fora é igual ao que está dentro, né? A gente vai limpando fora para limpando dentro. Né? Também pode ser. E agora? Mas o que afinal é criar? Deve ser muito bom. Dá uma fórmula. 3. A extensão do que é Deus é a única função do Espírito. A plenitude do Espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude e extensão. Todo sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. Bloqueia, portanto, a tua alegria, de modo que tu te percebes como não sendo pleno. A não ser que cries, não serás pleno. Mas Deus não conhece o que não é pleno, portanto, não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações, mas isso não pode interferir com a sua realidade, assim como o fato de não estares ciente do teu espírito não interfere com o que ele é. Ele diz que eu não conheço as minhas próprias criações, mas isso não pode interferir com a sua realidade. Eu não conheço as minhas criações, mas eu posso ter criado alguma coisa, seria isso? E ele diz que a gente não pode parar de criar. Sim. Então, de certa forma, a gente está criando. Né? Aqui, confusão. Mas como a confusão não é eterna, então não deve ser nesse nível que ele está falando. Separado, a gente cria confusão, né? Mas não deve ser disso que ele está falando. Porque se ele diz que a gente não conhece as próprias criações, essas eu conheço. Mas a gente não pode parar de criar, porque é a nossa função, então a gente deve estar criando. Mas ele fala na extensão também, né? Nós não conhecemos nossas criações, mas ele cita a ideia de estender, que nós não podemos parar de criar, porque essa é a nossa função. O ego bloqueia a extensão. Então, como que funciona esse bloqueio da extensão? E se a extensão é que produz a criação, gera a criação, ou é a criação em si, ou estende a criação, então como que isto funciona? Isso funciona assim. Eu vou lá, de repente tenho uma inspiração, e ao invés de uma coisa muito legal, e ao invés de eu dizer para vocês, eu guardo, né? Isso aqui não vou contar para ninguém. Isso aqui eu vou guardar para mim, porque daí eu vou escrever um livro, e daí sim, eu vou fazer de alguma forma que só eu que saiba a fórmula disso aqui. Né?
formas que eu vou registrar lá a patente e vou ficar com isso só para mim. Quem quiser usar tem que pagar para mim para usar de alguma forma. Então, o que acontece? O ego bloqueia a extensão. Somos. Tem uma coisa que eu gosto que é: eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção. Aí vem a canção. E eu bloqueio. Essa aqui eu vou ficar para mim. Eu bloqueio. Ali não passa mais nada. Então não vai descer mais nada, porque eu não vou ter mais nada para estender para as outras pessoas. Então, o ego bloqueia a extensão porque a gente quer ficar com aquilo para nós mesmos. Nós não queremos compartilhar. Nós não queremos dar para os outros. Nós não queremos convidar os outros para compartilharem as ideias que nós temos. Porque nós aprendemos que isso é o nosso poder no mundo. Se você tem uma ideia, fica quieto. Não sai dizendo para os outros. Porque senão o outro vai lá e registra a tua ideia. E faz aquilo. E aqui ele diz que isso bloqueia para vir outras coisas. E como que nós vamos resolver isso? Em algum momento o livro diz que dar e receber é a mesma coisa, e se nós paramos de dar, paramos de receber. Então não devemos guardar nada. Eu falei das ideias que envolvem projetos materialistas aqui, então. Mas vamos falar no nível acima, que são as compreensões que a gente tem. Então, por exemplo, aquilo que a gente aprende. Eu não tenho nada guardado que eu aprendi. Nada. Eu não retenho nada que eu aprendi que esteja guardado. Então, eu não consigo falar tudo que eu aprendi ao mesmo tempo. Mas tem coisas que às vezes a pessoa me pergunta: e aquilo ali o que é? Aí eu digo, porque a pessoa perguntou. Mas se não, eu compartilho todos os meus aprendizados. Eu não tenho nenhum que esteja guardado em segredo. E é talvez por isso que a gente vai aprendendo mais, porque no canal o ego não obstrui. Para estender, se você não permite que o ego obstrua para estender, ele vai deixar o canal de recepção livre. Então, isso é nós que temos a escolha, é nós que fazemos a decisão. Então, quando você tiver uma coisa boa, compartilhe. Conta para os outros. Estende quando você aprende uma coisa. Quando você gosta de uma coisa, fala. E o que nós fazemos é mais ou menos ao contrário. No comércio, os comerciantes compreendem da seguinte maneira: um cliente bem atendido, que sai daqui contente, pode ser que ele não fale para ninguém, mas um que sai daqui porque acha que não foi bem atendido, ele vai contar para 100. Então, aquilo que não é bom, nós contamos para 100. E esse 100 para outros 100. Cada um desses 100 para outros 100. E assim a coisa se multiplica. E aquele que foi bem atendido, ele não conta para ninguém. Ele simplesmente fica contente, vai para casa e não estende. E assim nós agimos conosco mesmo. Quando acontece uma coisa boa, a proporção de propagação é bem menor do que quando acontece uma coisa ruim. Nós propagamos muito menos.
uma coisa boa do que uma ruim. Tanto que uma coisa ruim, todo mundo sabe. Uma coisa boa, alguns poucos. Então, uma pessoa que está cheia de amor, nem todos falam a respeito. Mas quando acontece uma coisa de alguém que está com muita raiva, muita coisa, aí eles botam na televisão. Eles botam na televisão. Vocês vejam, tem muitos programas na televisão que estão lá, que são programas de reportagem policial, para mostrar toda a tragédia, né? Todas as coisas ruins que acontecem no momento todo. Não tem um programa de um repórter que fica procurando na cidade aquele que fez uma coisa boa, aquele que fez uma coisa maravilhosa, né? Não tem. Não tem esse programa. Né? Então, pode ser que noticiem alguma coisa desse tipo, de vez em quando. Olha, o cara foi lá pedir perdão, ele se reconciliou. Fazem isso de vez em quando isso dá algum dinheiro, algum ibope. Né? Mas fazem de uma maneira que a gente percebe que está utilizando aquilo, né? Que é uma espécie de manipulação das emoções das pessoas. Mas não é uma coisa que busca estender o amor, né? Daquelas pessoas que fazem alguma coisa com amor. Isso não é notícia. Então, assim, isso é conosco também, cada um de nós também funciona assim. Quando a gente ouve uma tragédia, olha, questão de minutos, hoje o mundo inteiro fica sabendo. Quando acontece uma coisa lá que alguém se iluminou, a gente nem ouve falar que alguém se iluminou, que se santificou, que entrou em estado de graça. Vocês já viram falar isso na televisão? Não. Será que é porque não tem? Tem sim. Tem sim. Tem muita gente que a cada instante se ilumina, entra em estado de graça, santifica sua mente. Tem muita gente no mundo trabalhando para isso. Mas isso a gente nunca ouve dizer na televisão. Não ouve. Então, é para vocês verem como o ego obstrui essa comunicação. E por isto que ela é tão restrita, porque nós não estendemos isso. Isso parece que não gera interesse nas pessoas. E o ego, o meu ego é assim. Eu vejo uma coisa na televisão, por exemplo, eu vejo lá que o Corinthians fez um gol. Todo mundo viu a mesma coisa. Mas eu vou lá dizer, viram? O Corinthians fez um gol. Todas as pessoas que gostam de futebol viram, sabem, acompanharam, né? Mas o meu ego faz como se eu fosse o autor da notícia em primeira mão. Isso é o ego. Então, isto porque eu vi, porque eu acompanhei, porque eu estava lá. Então, sempre primeiro eu. E isso é o bloqueio, e dessa forma que o ego bloqueia a extensão. Bloqueia estender a alegria, bloqueia estender o amor. É nesse sentido. O reino está se estendendo para sempre porque está na mente de Deus. Tu não conheces a tua alegria porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental,
faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O Espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. Quinto, as tuas criações são protegidas para ti porque o Espírito Santo, que está em tua mente, tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que ele o faça. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Aqui no mundo material, sim. Sim, né? Por isso que não é criado, Sim. por isso que não é criação. Tá? Porque, por exemplo, você pega assim, o telefone celular hoje parece a coisa mais moderna que nós podemos ter. Né? Mas tudo isso sempre existiu. Por quê? Porque todos os materiais, todos os componentes primários, a matéria-prima sempre existiu. Sempre existiu um material para o chip, sempre existiu um material para fazer a bateria, sempre existiu todas as possibilidades. O que acontece é que nós fomos descobrindo isso passo a passo, das coisas que já existiam aqui e das possibilidades de fazer o que com isso. Então, quando havia lá os sinais de fumaça para comunicação, era uma comunicação à distância sem fio. E agora o celular é o aparelho de comunicação à distância sem fio. Então, a comunicação à distância sempre existiu. O que acontece é que, veja, as nossas mentes estão em comunicação plena no espírito, no nível do espírito. Tanto que a criação é compartilhada por todos. E sempre que uma pessoa cria, todas compartilham. Todas. É para todas. A criação é para todos. Não tem, criou para ele, ou criou, não. A criação é sempre para todas. E todas as mentes estão sempre criando, no nível do espírito. Então, o que é que nós estamos criando aqui? Instrumentos para, como alternativas para fazer uma comunicação à parte, em separado. Porque quando eu falo através do celular com outra pessoa, eu só falo com ela. Eu não compartilho aquilo que eu falo com toda a humanidade. E também, à medida que vai passando, nós vamos descobrindo, primeiro, que a gente, para mandar uma comunicação com alguém, tinha que ter um instrumento material, para fazer sinal de fumaça, um tambor, né? Ou sinal de luz. Né? Bom, de qualquer forma, ainda estamos utilizando uma coisa material. Só que nós já conseguimos a compreensão de que nós podemos nos comunicar a uma distância praticamente sem limites dentro do nosso planeta. Não tem mais limites para eu falar com uma pessoa que está em qualquer lugar do planeta imediatamente. Então o que falta nós compreendermos? Que se tudo que é material é instrumento de aprendizado, só falta nós compreendermos que nós estamos aprendendo a voltar para aquilo que sempre existiu, que é a comunicação entre as mentes. Então, quando nós entendermos isso, não vai mais precisar aparelho nenhum. Nós vamos nos comunicar livremente com as pessoas sem precisar usar
aparelho nenhum. Isto eu já tenho pronto. Eu só não sei ainda como é que eu vou cobrar. Por isso que não está liberado. E você já tem pronto também. Isso já está pronto em todos nós, essa comunicação sem usar nenhum aparelho. A comunicação entre as mentes. Eu acho que a gente ainda não acredita que isso é possível. Mas nós estamos indo nessa direção. Tá? O que acontece é que realmente eu brinquei, não sei ainda como vou cobrar, por isso que não está liberado, porque o nosso ego, ele vai pautar ali, tá? Mas vai passar isso para as pessoas sem ganhar nada. Então o que vai fazer? Vai inventar alguma coisa, tá? Para dizer para a pessoa que você já pode, contanto que use tal aparelhinho. Tá? Então é isso que é. Nós ficamos criando obstáculos para a criação. Por quê? Porque a gente quer pôr coisa material nisso. Né? E não acreditamos se não tiver alguma coisa física. Uma vez uma moça foi conversar comigo e ela estava com muitos problemas, mas ela estava num estado, né, que não havia o que fazer. Ela estava tão negativa, tão para baixo, assim como a gente diz. Né? E como eu sei que a oração eleva a mente da pessoa, porque a pessoa sai daquele estado, começa a orar, porque tira do foco. Né? Então eu disse para ela pediu ajuda. Aí eu disse para ela, sabe o que você faz? Você reza. Reza um pouco. Porque quando você está rezando, a tua mente sai do foco daquela coisa que está te causando aquele estado de confusão, de depressão, de desajuste. Né? E aí ela ficou por lá, mas Jorge, mas o que eu posso fazer? Tu pode me ajudar? Não posso, quem sabe você reza. Reza um pouco, vai para casa, reza umas... qual é a formação religiosa? Católica. Então, sabe rezar Ave Maria. Não sabe você? Não, vai para casa. Reza umas quantas Ave Maria que você já vai melhorar. Porque no estado que está também não adianta. Qualquer coisa que eu diga, você não vai entender. Não adianta eu fazer uma consulta de tarô, uma consulta de seja lá o que for. Tem que melhorar um pouco, sair desse estado para conseguir absorver qualquer coisa. Assim você não vai entender nada. Tá? Vai para casa rezar, amanhã você volta, tá, melhora um pouquinho e a gente conversa nesse estado. Não tem muito o que fazer. Você não pode fazer nada, e você não pode fazer nada. E ficou ali, eu dizia reza, mas ela não ouvia. Ela não ouvia. Tá? Aí, de repente, eu disse, então tá, então pera aí um pouquinho. Aí fui lá, peguei um cristal, ela estava na loja, botei o cristal entre as mãos, assim, olhei para cima e fiquei, e fiquei ali. Ela ficou atentíssima, aquilo chamou a atenção. Agora ela está prestando atenção. Porque antes o que eu dizia não prestava atenção em nada. Aí peguei o cristal e disse, agora você faz o seguinte, você pega esse cristal e vai para casa, toma um banho, para a pessoa dar uma relaxada, né? Toma um banho, o banho melhora um pouquinho. Né? Põe esse cristal aqui na testa, embaixo do chuveiro, e reza, deixa eu ver, reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Isso. Né? Mas fica segurando o cristal aqui.
Na testa, embaixo do chuveiro. É mesmo? Mas daí eu vou segurar o cristal com essa ponta para baixo, assim, ou com a outra ponta? De que lado? Aí eu tive que pegar o cristal e inventar. Não, tem que ser assim. Não vai, se fizer diferente, não vai funcionar. E aí ela gravou. Não, então deixa que eu vou anotar direitinho aqui como é que eu tenho que botar o cristal. Daí eu boto o cristal aqui, então, e eu rezo. Um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Isto. Deixa eu ver. Um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Isso. 7 vezes. 7 vezes. Né? E aí elas, então, 7 vezes. Então, um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Então, reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias, um Pai Nosso, 3 Ave Marias. 7 vezes. Ah, então tá. Ela já saiu. Já estava ficando animada. Mas tinha que ter uma coisa material. Né? E aí ela foi embora, pegou o cristal e foi. Já estava curada quase. Mas precisava uma coisa material. Aí voltou, né? Ah, não, antes de sair, ela disse, então 7 vezes de gué. Então ela disse, então 7 vezes e está faltando alguma coisa. 7 dias seguidos. Porque ela ainda não foi embora, né? Ainda estava, a mente dela ainda queria mais. Porque precisava mais materialização. Né? Aí 7 dias seguidos. Aí ela foi, voltou 7 dias depois relatando milagres. Jorge, eu melhorei, isso foi milagroso. Né? E veio com o cristal. O que eu faço com o cristal agora? Dizem os místicos que quando o cristal cumpre a missão dele, você o enterra ele e joga no mar. A mesma coisa que qualquer outra coisa. Quando a missão está cumprida, quando a obra está completa, como é que diz lá? Quando a obra está completa, é hora? É hora de partir. É hora de partir. Então, o cristal cumpriu a sua missão. Pode jogar, ele vai, agora vai lá na beira-mar, põe ele a última vez aqui. Reza o Pai Nosso, põe a Maria e joga ele no mar. Pronto, resolveu. Mas precisava ter uma coisa material. Então nós ainda não acreditamos que se não tiver uma coisa material vai funcionar. Por isso que a gente ainda precisa de celular para se comunicar. Que a gente ainda não consegue acreditar. E, no entanto, isso era uma coisa, há 50 anos atrás, totalmente inacreditável. Mais uma vez que uma mente acreditou que seria possível, e aí a gente trabalha com a ideia da ficção científica, né? Eu me lembro que tinha aquele seriado de TV que eu gostava muito de ver, que era Jornada nas Estrelas, do Spock, do Capitão Kirk, da nave Enterprise. Eles já tinham um comunicador. Eles já tinham isso, que se comunicavam à distância com a nave, que era um aparelhinho assim, que era o comunicador que eles chamavam. Né? Então, se é possível pensar, é possível fazer. E nós fizemos além, o comunicador deles não tinha imagem, o nosso já tem. Né? Então já estamos além da ficção. Por quê? Porque se é possível falar, é possível, se é possível mandar voz, é possível mandar imagem. Agora, qual é a nossa próxima perspectiva? Mandar objetos. Você bota o objeto aqui em cima, diz que é para quem vai, e a pessoa vai lá e o objeto se materializa em cima do celular. É bom, eu já estou pensando em fazer isso, né? Aí eu vou fazer o sistema vender para as pizzarias, né, para entregar pizza. A pizzaiolo põe a pizza em cima do celular, digita o teu número e a pizza está lá na tua casa. Então, se é possível imaginar, é possível fazer. A gente ainda não descobriu como. Mas se isso é possível, então também é possível fazer sem qualquer aparelho. Por isso que Jesus disse, nós não temos fé no nosso poder está muito limitado, porque o ego limita. Nós aceitamos as limitações do ego,
Por isso que nós não acreditamos. Por isso que perguntaram para Jesus como é que fizeram a pirâmide. E ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, apenas desse tamanho, você diz para a montanha, vai para lá e ela vai. Então, imagina com pizza se não dá para fazer. Você diz para a pizza, vai para lá e ela vai. Instantaneamente. Então, nós é que estamos com pouca fé. Por quê? Porque ao invés de... Porque nós tiramos a fé ilimitada no poder ilimitado da criação e transferimos esta fé para as coisas materiais. Agora nós acreditamos nesse aparelhinho celular. E acreditamos que só isso é que pode, só com ele na mão a gente pode se comunicar. Sem ele, não. No nosso poder. Então por isso que a gente não pode. Se tu acredita que não pode, não pode. Nossa mente, porque Deus é onipresente, né? E a nossa mente, ela também é. Então você pode estar em qualquer lugar. Mas atualmente é que a gente pensa em fazer isso com o corpo físico, né? Por isso que a gente não faz, porque a gente está limitado à crença de que a gente só pode estar onde o corpo físico está, né? Mas você pode estar em qualquer lugar. Menos assim. Porque o que faz você acreditar que está em Paris? Porque o que faz você acreditar que está em Paris? O corpo. A Débora disse. Atorei. Agora, eu um dia estava andando na rua aqui com a Raquel, né? E aí passou um casal de franceses falando. Estava passando pela gente falando francês. Pronto, como eu não estava enxergando que estava aqui. O que limita a gente é a nossa crença na percepção do corpo. Eu digo, bom, estou em Paris. Vejam como é limitada a percepção. A nossa percepção física que limita a gente. Porque a mente pode estar em qualquer lugar. Se você fechar os olhos e andar, botar um aparelho aqui no ouvido com pessoas falando em francês, com uma música francesa ao fundo, você está na França. Só que você duvida, porque você sabe que o teu corpo está aqui. Se você não duvidasse, estaria. Estaria. Tem um outro filme que lembro o nome agora, que a pessoa viaja para o passado. Ele se prepara, compra um terno antigo, ele põe toda uma indumentária antiga e começa a se colocar na mente dele todo a indumentária. É muito interessante esse filme, em algum lugar do passado, muito legal. E aí ele vai colocando na mente que ele tá, e vai. E vai de corpo. O corpo vai com tudo, né? Aí ele chega lá, ele está com a vestimenta adequada. Está bem certinho. Né? E aí um dia, ele está lá no passado, ele vive naquele lugar. Né? Aí um dia, ele por acidente, ele abre o bolso do casaco, lá alguma coisa, e tem uma moeda que ele trouxe consigo do futuro. Ele olha para a moeda e lembra do futuro. Aí some, volta para o futuro. Porque a mente dele fez ele não acreditar que ele estava lá no passado. Então, em algum lugar do passado, é um filme que pode também nos mostrar que é possível realmente. O que nos impossibilita de estarmos em qualquer lugar outro agora que não é aqui, é a nossa falta de fé. Eu já sei como faz isso. Eu só não disponibilizei ainda o fato de você estar, por exemplo, agora nas Ilhas Maldivas, porque eu não sei como cobrar isso. Que a hora que eu inventar, que eu descobri como é que eu vou cobrar isso, daí, não, você está nas Ilhas Maldivas, vai.
E aí você está lá, né? Você paga por 3 dias, 4 dias, tudo direitinho. E comendo pizza. E aí volta. Né? Então, porque a mente, ela tem essa possibilidade. Ela não tem limites. O limite é a nossa percepção física. Eu posso estar, e a mente vai. A mente vai. Então a mente é onipotente e onipresente. Porque na mente está o Espírito Santo, que nos conecta com Deus. Então não tenha dúvidas. O dia que tu não tiver dúvidas, isso se tornará possível para você. Por isso que esse corpo nos prende tanto, e a gente gosta tanto dele. Né? A gente não quer largar ele de jeito nenhum. Mas é ele que nos limita. Toda a limitação está na crença do corpo, porque nós só podemos fazer aquilo que está ao alcance do corpo. Só isso. Não podemos ver mais nada que não seja com os olhos físicos e não podemos acreditar em nada que a gente não possa pegar, não possa ouvir, não possa ver. E essa crença ela vai sendo colocada para a gente já desde o berço. A gente nasce, se a gente estiver vendo alguma coisa diferente, já fazem a gente voltar para a matéria. Tá? Só o que você consegue tocar é que tem valor. Só isso. Mas diz ali que o Espírito Santo vai ajudar a gente a libertar a nossa mente. Porque vai ajudar a gente a se libertar dessa ideia de que a nossa mente não tem poder algum. Nós é que limitamos muito essa mente ao que está ao alcance das nossas mãos e da visão e da audição. Fora isso, a gente não acredita em nada. A gente não acredita que seja possível. Tu não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, Ele a deu para sempre. Como foi sua vontade que tu a tivesses para sempre, Ele te deu os meios de mantê-la, e assim tens feito. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para o insano. Na verdade é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. Como a sua, ela se estende para sempre em perfeita paz. Sua radiância é tão intensa que ela cria em alegria perfeita e só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. Confiante em que nunca perdeste a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Milagres são uma expressão dessa confiança. Eles são reflexos tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluíste o todo. O ego é que vê partes. E o milagre não é parcial. A percepção total é tu ver a coisa sem separação. Os milagres nos conduzem ao conhecimento que é total. Mas o milagre é o instrumento que nós temos à nossa disposição agora para corrigirmos a percepção. No final da correção estará o conhecimento, que também é total. Mas a gente tem que aprender o que é a totalidade antes, para depois entender que o conhecimento é total. Não tem partes e não faltará nenhuma parte do conhecimento. Nada. Ele é pleno, absoluto, total. É porque a gente entende assim, que o micro
está contido no micro como está no macro, né? Então, em cada ponto está contido toda a informação do todo. Só que nós vemos em partes ainda. Nós ainda percebemos em partes. Então, se você coloca uma parte do todo, você colocou o todo. Mas você não consegue entender ainda que é o todo. Porque a nossa mente vê tudo em partes, porque nós estamos vendo com a mente separada, que é o ego. Mesmo assim, ele disse, se você incluir uma parte do todo, você incluiu o todo. Mas não quer dizer que você já compreendeu isso. Ele quer dizer que não há como colocar uma parte do todo, porque o todo não tem partes. É o todo. Mesmo assim, você não se dá conta disso. Você acha que só colocou uma parte. Vai fazer um teste de DNA, tá? Que parte do corpo você pega? Qualquer parte, uma célula. Então, ali está contido o todo. Se você pegar uma parte do todo, você pegou o todo. E se pegar uma célula para identificar o todo, uma célula identifica o todo, é o instrumento físico de aprendizado que nós temos. A partir desse laboratório, nós nos darmos conta que o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está em cima é essa compreensão superior. Então, o próximo passo é entendermos que isso funciona no físico e funciona no que não é físico também. A lei é a mesma. Então, aonde você pegar uma parte do todo, você pegou o todo. Se é no corpo físico ou se é na ideia do conhecimento. Só que para nós você ainda está pegando uma parte, percepção total, que você pegou o todo. O milagre, ele corrige a percepção e coloca na percepção total. É como você entra em contato com o todo, com a plenitude total. Para todos. Isso é a criação. Lembra que antes ele falou da criação e que a criação de um é para todos? A resposta é para todos também. Então assim a gente vai aprendendo, que a gente não consegue entender, mas como que a criação é para todos? É como alguém pergunta. Quando alguém pergunta alguma coisa e vem uma resposta, a resposta é para todos. Ela é dada a todos, sem distinção. Da mesma forma, agora você pega isso e joga para o nível da criação. É a mesma coisa. A gente ainda não entende bem o que é a criação. Mas vamos chegar num ponto que vamos entender. É como uma criança que a gente começa a ensinar alguma coisa e a gente começa a dizer, olha, isso é mais ou menos assim. Tá? E aí a gente vai tirando o que não é. Né? Então, a criação não é uma coisa egóica, a criação não é aquilo. Vai chegar um momento, vai sobrar o que é, de fato. Então, nós vamos entender, vamos aprender e vamos compreender. E quando nós compreendermos, voltaremos a ser criativos. Então, parte 10. A confusão entre dor e alegria. O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Podes ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visses esse resultado, não poderias querer isso. A única razão pela qual poderias talvez querer qualquer parte disso seria não estares vendo o todo. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus? As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti.
Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a sua mente. Mas o estado da tua mente e o teu reconhecimento do que está nela depende do que acreditas em relação à tua mente. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. Estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. E agora, já que a Cecília fez 70 anos nesse mês de maio, né, nós vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cecília! Essa alegria não vamos esquecer nunca mais. Obrigada. Obrigado, Cecília. Obrigada. Obrigado. A alegria maior foi nossa.